Súmulas. Supremo Tribunal Federal. Súmula 101. O mandado de segurança não substitui a ação popular. Súmula 102. É devido o imposto federal do selo pela incorporação de reservas, em reavaliação de ativo, ainda que realizada antes da vigência da L 3.519, de 30 de dezembro de 58. Súmula 103. É devido o imposto federal do selo na simples reavaliação de ativo, realizada posteriormente à vigência da L 3.519, de 30 de dezembro de 58. Súmula 104. Não é devido o imposto federal do selo na simples reavaliação de ativo anterior à vigência da L 3.519, de 30 de dezembro de 58. Súmula 105. Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro. Súmula 106. É legítima a cobrança de selo sobre registro de automóveis, na conformidade da legislação estadual. Súmula 107. É inconstitucional o imposto de selo de 3%, ad valorem, do Paraná, quanto aos produtos remetidos para fora do Estado. Súmula 108. É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre o valor do imóvel ao tempo da alienação e não da promessa, na conformidade da legislação local. Súmula 109. É devida a multa prevista no art. 15, sexto, da L 1300, de 28 de dezembro de 50, ainda que a desocupação do imóvel tenha resultado da notificação e não haja sido proposta ação de despejo. Súmula 110. O imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno. Súmula 111. É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre a restituição, ao antigo proprietário, de imóvel que deixou de servir à finalidade da sua desapropriação. Súmula 112. O imposto de transmissão causa-mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Súmula 113. O imposto de transmissão causa-mortes é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. SUM 114. O imposto de transmissão causa-mortes não é exigível antes da homologação do cálculo. Súmula 115. Sobre os honorários do advogado contratado pelo inventariante, com a homologação do juiz, não incide o imposto de transmissão causa-mortes. Súmula 116. Em desquite ou inventário, é legítima a cobrança do chamado imposto de reposição, quando houver desigualdade nos valores partilhados. Súmula 117. A lei estadual pode fazer variar a alíquota do imposto de vendas e consignações em razão da espécie do produto. Súmula 118. Estão sujeitas ao imposto de vendas e consignações as transações sobre minerais, que ainda não estão compreendidos na legislação federal sobre o imposto único. Súmula 119. É devido o imposto de vendas e consignações sobre a venda de cafés ao Instituto Brasileiro do Café, embora o lote, originariamente, se destinasse à exportação. Súmula 120. Parede de tijolos de vidro translúcido pode ser levantada a menos de 1,5 m do prédio vizinho, não importando servidão sobre ele. Súmula 121. É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Súmula 122.
O enfiteuta pode purgar a mora enquanto não decretado o comiço por sentença. Súmula 123. Sendo a locação regida pelo D. 24.150, de 20 de abril de 34, o locatário não tem direito à purgação da mora prevista na L. 1300, de 28 de dezembro de 50. Súmula 124. É inconstitucional o adicional do imposto de vendas e consignações cobrado pelo Estado do Espírito Santo sobre que fez da cota de expurgo entregues ao Instituto Brasileiro do Ceafé. Súmula 125. Não é devido o imposto de vendas e consignações sobre a parcela do imposto de consumo que onerá a primeira VNDA realizada pelo produtor. Súmula 126. É inconstitucional a chamada taxa de aguardente, do Instituto do Açúcar e do Álcool. Súmula 127. É indevida a taxa de armazenagem, posteriormente aos primeiros 30 dias, quando não exigível o imposto de consumo, cuja cobrança tenha motivado a retenção da mercadoria. Súmula 128. É indevida a taxa de assistência médica e hospitalar das instituições de previdência social. Súmula 129. Na conformidade da legislação local, é legítima a cobrança de taxa de calçamento. Súmula 130. A taxa de despacho aduaneiro, art. 66 da L. 3244, de 14 de agosto de 57, continua a ser exigível após o DEC. Legislum 4, de 25 de agosto de 60, que aprovou alterações introduzidas no Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, GATT. Súmula 131. A taxa de despacho aduaneiro, art. 66 da L. 3244, de 14 de agosto de 57, continua a ser exigível após o DEC. Legisla. 14, de 25 de agosto de 60, mesmo para as mercadorias incluídas na vigente lista terceira do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, GATT. Súmula 132. Não é devida a taxa de previdência social na importação de amianto bruto ou em fibra. Súmula 133. Não é devida a taxa de despacho aduaneiro na importação de fertilizantes e inseticidas. Súmula 134. A isenção fiscal para a importação de frutas da Argentina compreende a taxa de despacho aduaneiro e a taxa de previdência social. Súmula 135. É inconstitucional a taxa de eletrificação de Pernambuco. Súmula 136. É constitucional a taxa de estatística da Bahia. Súmula 137. A taxa de fiscalização da exportação incide sobre a bonificação cambial concedida ao exportador. Súmula 138. É inconstitucional a taxa contra fogo, do Estado de Minas Gerais, incidente sobre prêmio de seguro contra fogo. Súmula 139. É indevida a cobrança do imposto de transação a que se refere a L. 899, de 1957, art. 58, quarta, letra I, do antigo Distrito Federal. Súmula 140. Na importação de lubrificantes é devida a taxa de previdência social. Súmula 141. Não incide a taxa de previdência social sobre combustíveis. Súmula 142. Não é devida a taxa de previdência social sobre mercadorias isentas do imposto de importação. Súmula 143.
Na forma da lei estadual, é devido o imposto de vendas e consignações na exportação de café pelo estado da Guanabara, embora proveniente de outro estado. Súmula 144. É inconstitucional a incidência da taxa de recuperação econômica de Minas Gerais sobre contrato sujeito ao imposto federal do selo. Súmula 145. Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Súmula 146. A prescrição da ação penal regula, se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação. Súmula 147. A prescrição de crime falimentar começa a correr da data em que deveria estar encerrada a falência, ou do trânsito em julgado da sentença que a encerrar ou que julgar cumprida a concordata. Súmula 148. É legítimo o aumento de tarifas portuárias por ato do Ministro da Aviação e Obras Públicas. Súmula 149. É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não é a de petição de herança. Súmula 150. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.